Ontem à tarde, por iniciativa do Ministério Público Federal, o Procurador da República, Alexandre Schneider, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores uma audiência pública, onde foi debatido o assunto aeródromo de Bento Gonçalves. O Rogério Costa Arantes estava lá, presenciou, entrevistou o Procurador da República, o Alexandre Schneider, entrevistou outras pessoas que estavam lá, lideranças empresariais. Aliás, todas as lideranças das principais entidades de Bento estavam presentes. Boa tarde, Rogério. Como é que foi ontem lá? Boa tarde, Antônio Frisso. Boa tarde aos telespectadores ligados aqui na TVC. Olha, todos presenciaram e saíram mais preocupados do que entraram, viu, Antônio Frisso? Porque a audiência pública, ela resultou num impasse e não em uma solução como se esperava. Isso porque a Prefeitura se negou peremptoriamente, nas palavras do secretário-geral de governo, Enio de Pares, a assinar o termo de ajustamento de conduta solicitado pelo Ministério Público para encerrar o inquérito civil e, consequentemente, poder iniciar as obras. Rogério, casualmente, teve uma reunião do Conselho do Fundo Atar na segunda-feira à tarde. Isso. E depois da reunião eu conversei com o secretário Enio e ele me mostrou a autorização da FEPAM, a autorização do SINDATA e a autorização da ANAC para que o aeródromo fosse implementado, fosse construído, enfim, fosse colocado em funcionamento. O que houve de errado? O que deu de errado depois disso? O que aconteceu, Rogério? O que se esperava, Friso e telespectadores, era que a autorização, a outorga da ANAC, que chegou dia 8 de janeiro aqui em Bento Gonçalves, fosse o último trâmite para essa liberação das obras, mas não é o que efetivamente aconteceu. Ontem nós soubemos que há um impasse com relação às licenças ambientais da FEPAM, né, da Fundação Estadual de Proteção ao Ambiente Natural. Isso porque, ao que deu para perceber ontem, conversando com a Graziela Klamt, que foi a técnica da FEPAM, que esteve ontem na audiência pública aqui em Bento Gonçalves, é que houve uma alteração do projeto lá dos tempos do Lunelli, agora no governo do Pazinho, houve uma alteração de largura de pista por solicitação da ANAC, uma largura que não estava prevista no primeiro projeto, uma largura de 18 metros, que é hoje, a pista terá 23 metros de largura. Isto foi autorizado pela ANAC, mas a solicitação de licenciamento ambiental emitida pela Prefeitura para a FEPAM não constava esta questão. Então, a FEPAM diz que não foi comunicada de que havia uma área de preservação permanente no local, aquele açude, todo mundo conhece, que fica lá próximo da pista de pouso. Eu acho que uns colegas meus, amigos meus de infância, devem estar lembrados. O velho açude do Menacal, onde a gente ia pescar, tem uma vinícola agora que usou esse nome, Menacal, nós íamos pescar peixinho vermelho lá, aqueles carpinhos, né? Ia até lá a pé, vinha com 2 balas, cheio de peixinho vermelho, para vender depois, né? Que a gente pagava uma taxa para pescar. Aquele açude continua lá. Pois a FEPAM alega que não tinha esse conhecimento e também que não foi solicitada autorização para detonação de rochas existentes na cabeceira da pista. Pois, sem essas autorizações... Rogério, acontece que a pista ela é meio que abaulada. Então, nessa ponta aqui, que é a cabeceira do lado oeste, né? Do lado oeste, para fazer um nivelamento, aqui tem rochas embaixo, uma cama de que rocha, não estava previsto. Então, para detonar, tem que tirar isso aqui, tem que fazer detonações. Esse é um problema que a FEPAM diz que não sabia. Isso, a FEPAM diz que não foi solicitada com relação a isso. Então, no processo, não consta esta liberação. O que acontece? Agora a Prefeitura vai precisar realizar um novo trâmite, uma solicitação para a FEPAM fazer, então, esta liberação da área de preservação permanente e também para a detonação das rochas. O problema todo, Friso e telespectadores, é que o prazo está terminando. Dia 31 de janeiro, agora, 31 de janeiro, daqui a 10 dias, portanto, vence o prazo da Caixa Econômica Federal para que a Prefeitura apresente todos os documentos, inclusive os licenciamentos ambientais, para que, então, a Caixa possa fazer a liberação dos recursos, que são da ordem de mais de 2 milhões de reais, investimentos federais aqui em Bento Gonçalves, para a liberação do aeródromo. Pois é. E a Prefeitura também vai ter a sua participação, né? Tem participação de verbas públicas, inclusive privadas. Empresários vão colocar dinheiro também. 400 mil de verba privada. 400 mil de verba privada. Então, se imagine, prazo vence dia 31. A FEPAM tem que dar autorização. Você sabe como é que funciona a história de licenças ambientais?
Isso demora, é um processo demorado, eles têm que escalar alguém para vir para cá, e aí o cara vai voltar, e vai ter que fazer o laudo, aquela coisa toda. Resumo da história, mais uma vez, o problema deverá ser político. Eu não vejo outra maneira. O Ministério Público Federal está perfeitamente, está correto. Só que tem que ter a documentação, faz parte da burocracia brasileira. Sim, faz parte, então não sei, tem que dar um jeito nisso agora. Quem sabe a gente prorroga esses prazos. Quem sabe? Acho que foi o procurador da República, o Alexandre Schneider, que comentou isso. Terá que ser feita prorrogação, porque o prazo de previsão de conclusão seria outubro, né? Não precisa dizer que a importância desse aeródromo Bento Gonçalves, na área da saúde, da segurança pública, da área empresarial, desenvolvimento de Bento Gonçalves, feiras que nós temos importantíssimas, quanta coisa poderia ser facilitada com esse aeródromo. Acho que, mais uma vez, politicamente é que nós temos que buscar a solução. Todo mundo sabe da importância econômica e social desse aeródromo funcionar como uma pista de pouso pública, né, para receber aviões de médio porte, que é o projeto que a gente vê aí se arrastando já há alguns anos, né, Antônio Frisso? E tu lembraste bem, pela determinação do governo federal, a pista de pouso tem que estar concluída, o aeródromo tem que estar em funcionamento até dia 31 de outubro deste ano. E a gente sabe, voltando a essa questão do prazo de 31 de janeiro agora para a liberação da FEPAM, a falta de estrutura da autarquia estadual para que traga técnicos aqui para Bento Gonçalves e refazer esse laudo ambiental, né? A gente corre um risco sério de ver isso se esvair pelo ralo, infelizmente, de não decolar. Pois é, e casualmente ontem foi mostrado pela TV de Porto Alegre o aeroporto, olha bem, aeroporto de Torres. Aí diz que eu vi no aeroporto de Torres, e aqui em Bento nós não conseguimos ter um aeródromo. Choca isso, sabe? O que é Torres? Torres é um lugar onde tem... Aliás, mostraram até que tem um avião lá de um empresário, né, que tem umas coisas lá. Aeroporto de Torres, em Bento não consegue. Acho que a gente está num brete, né, Antônio Friso? A gente vê o novo secretário de Aviação Civil, que é o ministro com status de ministro Eliseu Padilha, dizendo que, por exemplo, o aeroporto de Vila Oliva, o novo aeroporto da Serra, não vai ter transporte de carga. Não, eu acho que não vai ter aeroporto. Está complicado. A minha opinião, desde o começo eu acho que não vai ter aeroporto aqui em Vila Oliva. Agora até por questão de aeroporto, então está vendo uma arranhazinha aí. Amplia o Salgado Filho ou cria o 20 de setembro lá em Nova Santa Rita. Quer dizer, Nova Santa Rita facilitaria para todo mundo. Ah, mas aí fica longe de Porto Alegre. Pô, mas Confins, Guarulhos, fica longe da capital. Ou seja, os aeroportos, a tendência é ficar um pouco mais afastados, justamente para evitar aquele problema. Não pode construir aqui, não pode fazer aquilo, aquele outro, aquela coisa toda. Só que, agora de manhã, eu estava ouvindo entrevistas, o Conselho Regional não pode mais, deixa o aeroporto de Porto Alegre, está impedindo o progresso da expansão da cidade, não sei o quê. Quer dizer, sempre tem interesses por trás de alguma coisa. Quando tem algum problema, eu não sei qual é o problema que nós temos aqui, mas que alguma coisa tem por trás dessa história toda, deve ter. Não é possível. Lá em Porto Alegre agora está escancarado. Tem interesses. Essa história, essa ronha dos aeroportos, que vai acabar não acontecendo nada, não vai ter nenhum. Aqui o certo é que o inquérito civil do Ministério Público continua, não foi terminado, porque o TAC teria esse poder de terminar o inquérito civil do Ministério Público Federal. Ele vai continuar até que a coisa se esclareça, ou que venham essas licenças ambientais e assim possa ser assinado o tal do TAC, Frisso. Perfeito. E como, Rogério, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito importante nós falarmos sobre isso hoje, né? E o TAC significa estou fora, não vou botar o meu na reta. Esse é o significado exato de por que o TAC não é assinado, para que possa ter sequência essa coisa toda. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.